vamos estar conversando sobre um olhar financeiro para o agronegócio, né, uma promoção da SIX Farroupilha através do Comitê Financeiro. Então, hoje vamos conversar aí com o nosso amigo Gervásio Silvestrin, que é engenheiro agrônomo, fundador, sócio fundador das Frutas Silvestrin, nosso colega aí da SIX Serra também aí já há algum tempo. E o William Eduardo Neuhaus, que é assessor de negócios, né, de agronegócios do Sicredi Serrano. O Sicredi é o banco e a cooperativa que apoia muito, né, o setor agropecuário, que surgiu, né, uma demanda dessa área. Então, hoje nossa conversa ela é bastante ampla, né? Nós vamos tentar focar em alguns eixos ali, né? Porque senão a gente ficaria aqui conversando bastante tempo, tendo em vista, né, que se a gente parar para pensar, tudo vem do agro, né? Todo produto, toda situação tem alguma origem no agronegócio. Então, vamos aí, o pessoal se apresentar. Então, começamos por quem? Por ti, William, depois passamos para o Gervásio. E aí o Gervásio já segue o papo daí, pode ser? É um prazer para mim poder estar participando desse momento com vocês. Parabéns pela iniciativa da SIX Farroupilha. Falar do agro é bem amplo, dá para ir por vários caminhos, várias jornadas, né? Então, como o Marcelo bem trouxe, a ideia é talvez focar, principalmente olhando um pouco as culturas ali da nossa região. E agradecido por poder estar fazendo parte desse momento nessa noite. Dizer da minha satisfação de integrar esse grupo, né, com o William e sob o comando do Marcelo, para falar realmente para um amplo e que cada vez se torna mais importante, que o que está sustentando o nosso país é o agronegócio. As exportações, principalmente de soja, enfim, de proteína, né, essas exportações estão mantendo a balança comercial do país. E nesse tempo de pandemia que nós enfrentamos e que nos atingiu a todos, e alguns setores mais severamente, ficou muito claro para todos, né, que o agronegócio não parou. E se alguns setores pararam, mas o agronegócio não. E está muito claro que se o agronegócio para, aí não precisa de vírus, né? A população morre de fome, né? Não precisa coronavírus. Então, ainda bem que o agronegócio não parou, e se manteve e que está salvando a economia do país. E, claro, como também já foi colocado, o agronegócio é muito importante e muito amplo esse assunto, e se nós falarmos em termos mais do país, né, o principal produto de exportação, a soja, é o principal produto, é o que mais o Brasil exporta, e a pena que é uma commodity, né? Seria importante se nós pudéssemos exportar um produto com maior valor agregado, como já se exporta bastante também a parte da proteína, então ali já estaria a soja já transformada em proteína, gerando emprego, enfim, e agregando valor para nossas exportações para o nosso país. Mas esse negócio é tão amplo, né, e também, digamos, apesar de não dizer muito aqui na nossa região, porque a nossa topografia é muito característica aqui de Farroupilha e os municípios, né, ao redor de Farroupilha, que é a região da Serra, é a região de minifúndio, de pequena propriedade, de agricultura familiar, e também a própria topografia oferece uma série de dificuldades à mecanização. Então, esse principal produto brasileiro, a soja, não é aqui na nossa região o lugar mais adequado para se produzir. Ela exige áreas amplas, né, que permita assim um uso mais maximizado das máquinas, né, que aqui a topografia oferece muita restrição, e a característica nossa, por isso que é bastante diferente. Nós aqui vivemos mais da
da fruticultura, da olericultura, que são mais de acordo com a nossa topografia e a nossa situação fundiária. Então, o que é o principal produto brasileiro não é longe de ser o principal produto da nossa região. E o que nós temos de principal produto, a fruticultura, em termos globais do país, não representa muita coisa. O Brasil, sim, é um grande produtor de frutas, é um exportador também, mas fica longe, né, se compararmos, né, os volumes, ou então as receitas, os dólares gerados pela exportação de frutas, fica muito aquém dos dólares gerados pela exportação de grãos, principalmente, como foi falado, né, a soja. Mas, para a nossa região, a fruta é importante, muito importante. Por isso que também gostaria de focar um pouco mais nesse sentido, né, dos produtos que dizem mais a respeito à nossa região. O Brasil, em termos de fruta, a principal fruta é a laranja, que ela é destinada principalmente à indústria. Então, o Brasil não é um grande produtor de laranjas, mas não é um exportador de laranja, porque ele exporta o suco, porque a laranja que se produz aqui é laranja, não é a laranja de mesa, é a laranja de suco. A laranja de mesa o Brasil produz, mas produz pouco. O volume é a laranja para a indústria. E aqui na nossa região, também a fruta que se produz em maior volume é para a indústria, que é a uva. Então, Farroupilha é o quarto maior produtor de uvas aqui da região, mas tem em torno de próximo a 4.000 hectares de parreira, sendo que é quase toda voltada para a indústria. Tem em torno de 300 hectares de uva de mesa. Então, de quase 4.000, quer dizer, menos de 10%, por aí, mais ou menos 10% da área cultivada com uvas aqui no município se destina a consumo em fresco. Então, também aqui se produz muito para a indústria, mas também se produz outras frutas, não é só a uva. Nós temos a produção de pêssego, em torno de 800 hectares, né? Temos a produção de caqui, que também é uma produção importante, 250 hectares, tem 100 e poucos hectares de laranja, e temos aí a questão do kiwi, que é uma fruta que se plantou no Brasil, entrou por São Paulo, e aqui em Farroupilha entrou no final da década de 80, uma fruta que criou assim, bastante expectativa, até Farroupilha, numa ação assim, bem ousada, né? Antes mesmo de ter produção importante, já também criou, né, a primeira edição da FENAQUIV, que foi no ano de 91, que ainda os primeiros plantios foram em 89, então para 91 ainda praticamente não existia produção. Mas foi importante porque criou esse vínculo de Farroupilha com o kiwi, isso incentivou o plantio, produtores plantaram, Farroupilha chegou a ter aí em torno de 130 hectares, e aí depois, por um problema de uma doença que nós não podíamos ter a noção de que poderíamos ter esse tipo de problema aqui em Farroupilha. Por que eu digo isso? Porque uma doença chamada Ceratocystis fimbriata, que atacou o kiwi só no Brasil, e nenhum outro país importante na produção de kiwi no mundo teve essa doença. Então, nós fomos contemplados, como foi só aqui, nós também tivemos que nós acharmos a solução para o problema. E como ainda o kiwi nunca foi uma cultura muito importante, também nessa questão foi difícil nós conseguirmos ter um apoio da pesquisa para estudar e descobrir esse agente causal e depois para ter assim também
um sistema de manejo, um sistema que pudesse fazer frente a isso. Então, nós tivemos esse aumento de área até os 130 hectares e depois começou a diminuição por problemas, né, de morte de plantas, e aí produtores, quando começaram a ver plantas morrendo, a produtividade baixando, acabaram por substituindo por outra cultura, enfim, e por isso a área diminuiu. Mas, né, eu quero um pouco insistir nessa questão porque diz muito respeito à Farroupilha e região, e que Farroupilha foi considerado e ainda é o principal produtor, o município maior produtor de kiwi do Brasil, mas, em vista desse problema, teremos agora que ter um recomeço, porque, na verdade, o consumo de kiwi no Brasil, ele não diminuiu, ele vem crescendo. O Brasil, hoje, gasta em torno de 40 milhões de dólares anualmente com a importação da fruta. Importa em torno de 30 milhões de quilos, e isso tem um valor aproximado de 40 milhões de dólares por ano. E essa importação lá é crescente. Então, significa que a população ela segue aumentando o consumo, e o que não está aumentando é a produção. Então, são vários os problemas que, não somente a doença, mas também a dificuldade de se trazer variedades novas, e agora estamos tratando de superar isso com variedades novas e um manejo contra a doença. Nós deveremos agora ter, certamente, um incremento no cultivo do kiwi, que vai reduzir, então, em consequência, a gente espera que nós atendemos, pelo menos, uma maior parte do mercado, que hoje a gente estima que em torno de 80% do kiwi consumido no Brasil é importado. Então, nós temos solo, temos clima, temos todas as condições de abastecer o mercado interno, e também no futuro, com o aumento da produção, nós teríamos uma possibilidade muito grande também de atingir a exportação e mercado externo, que é muito ávido, né? Convém ressaltar aí que países grandes exportadores, como a Itália, que é hoje o maior produtor de kiwi, a Itália, durante um período, ela também é um grande importador, porque a fruta se conserva ali em torno de 6 até 8 meses. Ela não consegue ser conservada até a próxima safra. Então, por um período, a Itália, que está no hemisfério norte, ela depende da produção do hemisfério sul. E por falar em hemisfério sul e hemisfério norte, né, se nós observarmos, né, nós estamos no hemisfério sul e a grande maioria da população está no hemisfério norte. Então, isso significa que quando nós temos a nossa produção, o hemisfério norte não tem mais, eles dependem, por esse período, depende da produção, né, abastecidos pela produção do hemisfério sul. Então, nós estamos estrategicamente muito bem posicionados. Sim? Que a gente, né, tu colocaste muito bem, né? Que a gente acaba exportando os commodities, né? A gente acaba não agregando valor no produto, justamente, talvez, para a gente ter os minifúndios, né? Principalmente aqui na nossa região, né? Até nós tínhamos conversado a maneira que as propriedades elas têm que se aprimorar, e elas já estão se aprimorando hoje, né, com tecnologias, né, trazendo novas tecnologias, maquinários, né, o próprio associativismo para ter uma câmara fria em 2, 3, né. O que você, assim, William, também, nesse sentido, né, qual seria, assim, um recado que a gente poderia ser, assim, passar para o pessoal, né, que ter essa nova visão de começar a agregar valor no seu produto, né? Não daqui a pouco expandir grandes áreas de produção, mas sim fazer uma rentabilidade, uma produtividade grande no próprio pedaço cultivado. E assim também, né, a gente tem aí outras questões de culturas, né, a própria avicultura, a suinicultura também, que dá para
que vem se incrementando na nossa região e fazendo com que os nossos os jovens, né, permaneçam na propriedade, né? Você quer fazer algum comentário, William? Então, se quiser, talvez terminar a linha de raciocínio também, Gervásio, fica à vontade, depois eu complemento daí, sem problemas. Certo, tá. Claro, isso você colocou muito bem, Marcelo. O produtor, ele precisa se profissionalizar cada dia mais. Isso é uma exigência de mercado, né? Porque hoje o mercado, ele é muito disputado, é um mercado mundial. Então, a fruta, o produto, me referi muito à fruta, mas no fundo, qualquer produto que hoje o nosso produtor produz, ele vai estar no mercado disputando o espaço com o mesmo produto similar importado. Então, no caso das frutas, né, o nosso produtor, via de regra, ele utiliza variedades muito antigas. Por quê? Porque pela nossa legislação e dificuldades impostas pela fiscalização, enfim, é difícil trazer uma nova variedade para cá. Nós, como empresa Silvestre em Frutas, nós não temos muita dificuldade de trazer a variedade, digamos, em fruta. Uma variedade específica lá, digamos, no quilo, o Sorelli, eu posso importar essa variedade, que é uma variedade nova, sem nenhuma dificuldade. Mas se eu pensar em introduzir a variedade aqui para os produtores plantarem, aí a dificuldade é grande. Então, em função disso, os nossos produtores, eles, de forma geral, eles estão utilizando variedades bastante antigas e essas variedades vão disputar um mercado com as variedades recentes produzidas em outros países, né? Ou porque tem mais açúcar, ou porque tem mais tamanho, ou tem um aspecto melhor, ou colheita mais precoce ou mais tardia, enfim, as variedades novas, cada empresa que lança uma variedade, essa variedade ela tem que ter, com certeza ela tem alguma vantagem sobre o que já existe, que não é vantagem se lançar, que tem muito custo para produzir uma variedade, mas lançar uma variedade que seja inferior ao que aí está. Então, alguma vantagem ela tem que ter. Então, nesse sentido, o nosso produtor, ele vem perdendo espaço. Então, é o que nós também estamos tentando fazer, né, na Silvestre em Frutas, de uma certa forma, tratar de introduzir variedades novas para que o nosso produtor possa disputar nível de igualdade com né, o produtor que está em outro país. Porque, nos últimos anos, o que se abriu muito foram os mercados. Isso é uma coisa natural, é uma coisa sem volta. Quer dizer, a fronteira está aberta para entrar o produto de fora, mas também está aberta para nós vendermos nosso produto lá fora. Então, o que falta para nós vendermos o produto lá? Nós temos que ter aqui qualidade, produtividade, nós temos que ter produtores profissionais e que produzam produtos de qualidade em condições de disputar mercado em qualquer lugar do mundo. Então, essa é uma necessidade, sim, que a gente sente, porque está também uma empresa Silvestre em Frutas, a gente está nos mercados, nós hoje exportamos muito pouco, principalmente importamos para abastecer o mercado interno. E claro, também trabalhamos com produto nacional. E essa facilidade na exportação permite que se tenha produtos que anos atrás a gente só teria aqui no período de safra, agora se consegue trazer do hemisfério norte, por exemplo, no inverno, aqui a gente não produz frutas de caroço, pêssego, ameixa, nectarina, enfim, mas se consegue trazer da Espanha essas frutas numa época que a gente não comeria aqui, em outras épocas. E hoje se permite, a gente consegue até, às vezes, passar o ano todo, né, com, por exemplo, a ameixa, começando com a nossa, depois da Argentina e do Chile, e depois com as frutas da Espanha e da Itália, e vai até o início da nossa colheita. Então, você consegue ter ameixa que anos atrás ninguém imaginava que a gente poderia chegasse nessa situação. E hoje nós estamos assim, né, que bom, né, o consumidor pode, né, se tem vontade de comer determinada fruta, claro que o preço vai mudar, e muda muito, mas consegue sim ter a fruta o ano todo.
Perfeito. Acho que eu vou... comentário, William? Sim, eu posso complementar um pouco. Eu acho que o Gervásio trouxe muito bem a própria questão ali de alguns desafios que tem quando a gente olha, pesquisa, tudo mais, novas variedades, o próprio olhar de 20, 30 anos atrás em algumas culturas, né? E um outro ponto eu acho que bem importante quando a gente olha, principalmente a questão ali do agro também é olhar também um pouco, vamos dizer, dentro da propriedade. Às vezes pegar, fazer a gestão da propriedade, o que é algo bem importante, né? Porque junto com o aumento da produtividade é importante olhar a própria questão de redução de custos também que tem inerentes na atividade. Às vezes a gente tem aquele olhar muito forte de aumentar a produtividade, só que o meu custo ele acaba seguindo uma linha muito parecida com o aumento da produtividade, que a margem líquida no fim acaba não sendo tão positiva até para uma competitividade, né? E quando traz ali a questão ali, principalmente de agregar valor, a gente percebe também, acaba lendo ali um pouco a própria questão da mudança do perfil do consumidor, que o perfil do consumidor, ele também cada vez mais, e até um cenário pós-pandemia, ele vem buscando cada vez mais olhar a qualidade de produtos, a procedência, de onde é que esse produto, o que foi utilizado nesse produto, muitas vezes, né? E isso vai muito ao encontro da própria gestão, que o próprio produtor ele precisa estar fazendo no dia a dia, porque através dessa gestão ele consegue estar olhando onde é que ele pode estar reduzindo custos, onde é que é o melhor momento para fazer talvez algum investimento, se esse investimento talvez ali que nem o Marcelo traz da própria câmara fria, tudo mais, é viável no longo prazo, né? Se a atividade comporta isso e tudo mais, e buscar também, até a gente fala muito, acho que essa pandemia também ela trouxe um pouco a própria questão de cooperação. Então, a questão, às vezes, de ter a cooperação entre produtores, às vezes até para um determinado investimento, que talvez de maneira sozinha não seja possível, através de uma maneira conjunta, até no formato de parceria, às vezes também, né? Ela pode ser muito mais viável no longo prazo do que daqui a pouco ele colocar isso sozinho e por conta própria, né? Então, é colocar mais ou menos aquela questão do investimento, se é viável, se não é viável, o retorno que esse investimento vai ter, o payback, né, que a gente chama, o retorno que ele tem ali no período que ele tá muitas vezes até tomando um crédito para isso, né? Então, que nem o Gervásio traz, alguns desafios, oportunidades que a gente vê ali também, mas que o olhar para dentro da propriedade ainda é bem importante, e a gente sabe que está numa caminhada. Muitas vezes até iniciando-se uma gestão, um planejamento, a gente sabe que o produtor ele tem tudo muito na cabeça, né? Mas às vezes colocar isso num papel até para ver se o custo tá dentro do que é o esperado, se daqui a pouco esse custo tem como reduzir, traz mais eficiência e torna ele mais competitivo também, né? Que nem o Gervásio traz muito bem que o mercado externo ele tem uma competitividade muito alta. Então, como eu consigo tornar o meu produto cada vez mais atrativo e ao mesmo tempo mais competitivo, ele é um olhar bem importante para se fazer, principalmente no médio e longo prazo, né? Que seria mais ou menos isso, só complementando um pouquinho. Tem uma pergunta aí do nosso presidente Trujillo. Quais sugestões para romper o bloqueio da produção atualizada? Gervásio. William. Marcelo, nós estamos tendo um problema no áudio ali, não consegui ouvir a pergunta. O presidente Trujillo, Gervásio, pedindo para nós quais a sugestão para romper o bloqueio da produção atualizada, do modelo de produção de hoje. Bom, pode. Faz a pergunta aí. Não, eu ia comentar, eu acho que quando a gente olha o modelo de gestão atualizada, eu acho que um dos principais fatores que é importante a gente às vezes estar olhando, né, é a própria questão no caso de intempéries climáticas. Quando a gente olha principalmente as culturas que a gente tem na nossa região, a fruticultura, a olericultura, né, elas estão muito próximas mas elas são muito atingidas pelo clima, as intempéries climáticas que a gente pode ter. Hoje a gente percebe já um movimento forte, já se olhando para alternativas para diminuir esse risco, né? Como a questão de áreas irrigadas, algumas técnicas, no caso, para evitar algumas intempéries, mas a gente sabe que ainda é um desafio bem grande.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, como um todo, né, claro que daí a gente olha no contexto geral, somente aproximadamente 3% das áreas elas são irrigadas. Então, ali a gente tem um desafio muito grande, e a gente pôde ver a própria questão da estiagem que a gente viveu ali de janeiro a março, mais ou menos, e agora tem uma tendência novamente de fenômeno Laninha. Então, até já se diz novamente que a gente vai ter um fenômeno para fraco e moderado aqui na região, e isso acaba impactando diretamente o Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que as frutas também é uma cultura permanente, ela tem uma resistência um pouco maior do que uma cultura temporária, mas numa estiagem prolongada, ela também acaba impactando diretamente até na produtividade dela. E a gente teve o exemplo também da própria questão do pêssego, com uma geada muito, muito forte, que a gente teve uma quebra bem significativa na produção de pêssego, né? E quando observa ali o município de Pinto Bandeira, o maior produtor de pêssego ali do pêssego de mesa do estado, né? E Farroupilha também, um grande produtor de pêssego, a gente fala mais ou menos de uma quebra significativa na produção brasileira. Então, em função de uma intempérie. Então, esse eu acho que talvez seria um dos primeiros olhares, né? Que é a questão assim de como eu consigo reduzir o risco que hoje eu tenho nessas atividades. Porque aí já tem um início de uma caminhada para estar olhando outros fatores e aí sim para estar aumentando a questão da própria produtividade, né? Porque não adianta eu aumentar a produtividade se o meu risco ele continua igual. Daqui a pouco eu aumento a produtividade e em um ano eu posso ser que perca toda ela e volta, por exemplo, a estaca zero. Então, como eu consigo aumentar a produtividade reduzindo o risco, reduzindo o custo, essa é uma equação bem positiva e bem importante de estar fazendo, né? Gervásio, talvez essa colocação que o William fez das questões climáticas também, né? O Brasil ele não é um grande exportador de frutas, né? Seria algum empecilho? O que nós poderíamos melhorar ou que entraves que você vê nisso que a gente poderia tornar um exportador maior, mais exportação de frutas? Bom, a exportação de frutas, se nós olharmos, né, o Brasil em termos de produção, é interessante posicionar o Brasil em nível mundial. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas, né? Ele segue depois da China e depois da Índia, né? E aí vem o Brasil. E depois segue com os Estados Unidos, enfim, Turquia, Indonésia, enfim, e outros países. Mas, assim, em termos de exportação, ele está longe de ser o primeiro. Por exemplo, o Chile exporta muito mais que o Brasil, né? E a produção deles é muito menor. O que acontece? Que a população chilena também não chega a 10% da população brasileira. Então, aqui se produz e se consome muito, aqui no Brasil, porque a população, né, somos mais de 200 milhões de consumidores, então, muita fruta fica aqui, não sai para fora. Então, e o que nós exportamos? Né? Também isso é importante ver. Quais são as frutas, as principais. E as principais frutas são as produzidas no Nordeste, né? Não são daqui. Então, as principais frutas exportadas pelo Brasil é a manga, o melão, o limão e lima, né? Citros aí. Então, e depois vem as uvas, mas as uvas também não são daqui, são do Nordeste. Nordeste. Então, e aí, Gervásio, sim. Desculpa te interromper. Entraria também essa questão do clima, né? Claro. Dessas intempéries que lá não clima, tem, né? Variedades, enfim. Mas o que eu queria colocar aqui, muitas vezes a gente ouve, né, pessoas, porque o Nordeste é só pobreza e atraso e fome, né? E não é, na verdade, o Nordeste, com irrigação, é uma riqueza. O que se produz no Nordeste hoje, lá na região de Petrolina, Juazeiro, né, foi um projeto de irrigação que se iniciaram aí na década de 70. Antes não tinha, praticamente era só pobreza mesmo. E hoje é um polo frutícola importantíssimo. Petrolina tem o tamanho, já é maior que Caxias, que não era nada antes dos anos 70.
Então, lá Caxias cresceu com a indústria, né? Mas Petrolina cresceu com a fruticultura. Então, uma região que era muito pobre e as pessoas passando fome, muitas vezes sofrendo com a seca, mas com a irrigação tornou um polo fortíssimo. Então, a importância também daquele projeto de transposição do São Francisco, que atinge áreas muito maiores, né? de região que sofre muito com a seca, mas ali, como não tem inverno, tendo água, se produz muito bem, se produz o ano todo, porque não tem inverno. É só, digamos, ter a irrigação e o uso adequado, enfim, tecnologia, óbvio, mas se produz, né, tomate sempre, se produz melancia, melão, manga, coco, mamão, uma infinidade de frutas, que são hoje as principais frutas exportadas pelo Brasil. E aqui no Sul nós temos um exemplo também muito, né, que foi de muito sucesso, que é a maçã. Há anos atrás, o Brasil importava 100% da maçã que consumia. Hoje, o Brasil consegue exportar maçãs. O Brasil exporta, não é um volume tão expressivo, mas, enfim, também segue importando, porque tem gente que prefere a maçã, digamos, da Argentina, porque é outra variedade, enfim, está acostumado com essa variedade, mas, né, o Brasil, com a Gala e a Fuji, é também um importante exportador de maçãs. Então, passou de importador de 100% do consumo para exportação. E a nossa fruta tem qualidade. Foi investimento feito em tecnologia, né? E nós, então, mudamos completamente o quadro. Então, o que estava sendo colocado ali, a profissionalização do produtor, né? E hoje também a rastreabilidade permite-se ter um histórico de como foi, onde foi produzida esse produto, essa fruta, né? Então, obriga também o produtor a ser um produtor consciente, porque se ele fizer alguma coisa errada, ele pode de manhã estar sendo, né, chamado a responder. Então, isso tem feito também com que os produtores procurem fazer cursos, se especializar para produzir melhor. Esse avanço, nós vemos ele assim, ano por ano, né, se percebe essa diferença. E quanto, eu acho que muito bem colocado pelo William aí, do produtor ter mais segurança, e isso é um problema sério que nós temos aqui, a própria produção de pêssego, que esse ano foi drasticamente atingida pela geada, isso acontece com bastante frequência. Cada 3, 4 anos, por ali, um pouco mais, um pouco menos, 5 anos, dá uma geada que causa um prejuízo muito grande. Né? Então, isso não é algo que não tenha solução. Existem maneiras de se prevenir da geada, até com a própria irrigação. Tem sistemas de irrigação que salvam a planta da geada, salva a safra. Uhum. E o produtor, ele tem uma safra por ano. Se ele perdeu a safra, ele perdeu os 12 salários do ano, porque é isso aí. Então, faz com que muitas pessoas desistem, principalmente os jovens, e acaba que na agricultura ficam as pessoas idosas e com pouca força de trabalho, enfim. Nós temos bastante ainda na nossa região isso, né? Que com um sistema de irrigação anti-geada, um sistema que é uma coisa que existe, não é coisa de outro mundo, essa tecnologia existe, está aí, e também a cobertura com telas, né, telas anti-granizo, também defende do granizo, que também é um problema que ocorre com relativa frequência aqui na região. E como a produção, o custo é alto, não se pode perder uma safra. O produtor tem que ter segurança, né, de cultivar e de colher o fruto que ele cultivou. Então, Gervásio, deixa eu aproveitar como curiosidade agora também, né? Vocês que têm uma empresa que exporta e importa, né? A própria infraestrutura hoje brasileira, ela acaba impactando diretamente na questão de exportação e importação, porque quando a gente vê frutas e tudo mais, ele é um produto perecível, muitas vezes, que talvez colocar ele num container de um navio e transportar para o outro lado do oceano, ele seja bem desafiador, né? E aí a gente pega, às vezes, os aeroportos, eles não têm uma capacidade de ter aviões de grande carga, né? Isso seria um fator hoje, no caso, para a própria questão, ou é tranquilo, isso já é alguma coisa superada?
Não, o problema, ele existe, sim, ele é também bastante sério, mas eu não vejo assim muito a questão, você falou do transporte aéreo. Acontece que o transporte aéreo é um transporte, ele é muito caro, então ele serve para alguns tipos de frutas muito específicos, fruta de alto valor agregado, né? Por exemplo, o morango poderia, e também frutas muito perecíveis, frutas que não suportam um transporte um pouco mais prolongado. Então, no caso, framboesa, amora, mirtilo e algumas frutas, cereja, elas necessitam muito do transporte aéreo. Mas a grande maioria das frutas, o transporte é terrestre ou é marítimo, com containers frigoríficos. E esse sistema, ele funciona, mas ainda no Brasil, ele é muito travado e muito caro. Os custos portuários ainda são altos. E talvez o principal custo ainda seja a própria morosidade no processo. Isso não tem mais explicação para isso, né? Não existe mais razão para, assim, um container, às vezes nós já enfrentamos isso, um container ficar 15 dias no porto esperando por alguma coisa que, né, que não tem motivo por isso, né? Então, isso aí, a fruta se estraga, ela vai perdendo qualidade e isso é um custo muito alto. Então, a agilidade nos portos, nos aeroportos, e principalmente nos portos, isso é uma necessidade. Lá na Europa, isso não acontece. Lá, a carne, o produto que vai daqui para lá, chega e libera no dia. Não tem por que ficar esperando. Mas aqui o fiscal não veio, porque ele só vem 3 dias por semana, ou não sei o quê, faltou uma vírgula, e coisas assim, que não tem significado nenhum, coisa insignificante, fica ali para outro dia, fica para a semana seguinte, e isso é muito ruim. Né? São questões que precisam ser resolvidas. E em termos de logística também, claro, se nós analisarmos a questão, então, do grão, da soja, que é o principal produto, aí falta uma maior utilização das hidrovias, ferrovias, principalmente, para ter um custo de transporte, de logística mais baixo. Né? O custo de logística brasileiro, ele é totalmente extrapolado quando comparado com outros países. Então, às vezes, bom, no momento de hoje que o dólar está muito alto, que o preço do produto está alto, no caso a soja, então não tem problema, porque paga até a própria incompetência consegue se superar por um preço muito alto. Mas quando tiver que disputar numa disputa acirrada, essas questões vêm à tona, pode ser o que pode salvar a lavoura ou dar prejuízo pelo custo do transporte. Então, essa questão o Brasil precisa encarar de frente e para que o custo de logística ele tem que baixar. Essa logística, né, Gervásio, para melhorar, a gente sabe aí que, infelizmente, a gente tem que pagar, né? Tem que só através das privatizações, porque o Estado não tem condições, e meu ponto de vista, não é nem o dever dele, né? Isso aí, quem tem que cuidar da iniciativa privada que é o que faz a coisa andar, né? Às vezes se cobra uma taxa um pouco a mais, mas em vez de ficar 15 dias lá parado, em um dia ele te libera a carga, teu custo teu ganho já é maior, né, Gervásio? Então, acho que essa questão de logística aí, né, ela preocupa tanto a rodoviária, que a gente tem, tão precárias, né? As ferroviárias, agora a gente vê, assim, engatinhando aí as privatizações também, né, que é importante, que nem você levantou, as hidrovias, que a gente tem muito para explorar, né? Enfim, nós somos um país continental e não temos logística, né, adequadas, né? William, a questão antes nós tínhamos conversado, né, a importância, né, que o setor financeiro teve e está tendo no desenvolvimento, né, na importância, né, das propriedades, né? A gente vê políticas públicas dos governos aí, assim, muito fortes, né, com juros muito baixos, até deixando nós empresários, né, Gervásio, às vezes com ciúme das taxas
de juros, mas enfim, quem está no campo precisa, a gente sabe que é difícil produzir, né? Mas essa importância dos incentivos, né, que todo o mercado financeiro dá ao governo, dá para o desenvolvimento das propriedades, acho que é muito importante, né? E aí a gente vê também, né, na diversificação, né, das propriedades. Aqui nós íamos falando das frutas, né, Gervásio, que a gente tem aquela preocupação todo ano, será que vem granizo, será que vai dar chuva de pedra, será que vai chover na época certa, será que não vai chover, né? E alguns municípios o que tem crescido bastante, né, é a questão dos integrados, né, da Frango Sul, da JBS, enfim, né? William, dá um parecer, né, um olhar teu nessa questão também da diversificação e do apoio que o setor tem. Perfeito, Marcelo. Como bem trouxe, o crédito ele consegue auxiliar muito o desenvolvimento de uma propriedade rural, né, do produtor. Claro que a gente sempre comenta aquele crédito consciente e aquele crédito bem planejado, né? Porque o crédito, daqui a pouco, que não é bem planejado, ele também pode ser um tiro no pé, usando essa palavra ali mais ou menos, para alguém que quer investir na propriedade, né? Olhando desde o cenário, no caso da viabilidade do investimento ou do momento que também a gente vive a economia, né? Dentro do Sicredi a gente tem muito essa questão voltada bem para o olhar, para o interesse verdadeiro com cada associado. Então é sentar muitas vezes junto com ele para estar fazendo os cálculos e as contas, né? Se é viável ou não a tomada do investimento, né? E aí tomando essa decisão de forma conjunta também com o associado, né? E muitas vezes até mostrando para ele se não existe viabilidade, que talvez não é o momento de estar pegando esse crédito. Olhando um pouco a questão do crédito consciente. Então, ele pode ser, sim, um grande potencializador do desenvolvimento da propriedade, desde que seja bem consciente, bem planejado. Quando a gente olha alguns setores, e aí principalmente a questão de diversificação das propriedades, né, é outro ponto que é bem importante também, porque se caso a tal cultura ela não saia como esperado, eu vou ter uma outra cultura ali que consegue estar me mantendo no ano, né? Se tu acaba perdendo, às vezes, um ciclo inteiro de uma cultura, talvez é perder o meu ano inteiro. Então, a diversificação, mas com o cuidado e o olhar sempre da gestão dessa diversificação, porque eu ter tudo também não é positivo, se eu não tenho controle do que me dá margem líquida, do que dá receita e o que talvez está me dando prejuízo. Pode ser que daqui a pouco eu estou com tanta coisa que eu não consigo colocar isso na ponta do lápis. Da avicultura e suinocultura, que são integrados hoje, né, a gente vê atualmente uma grande demanda. E isso muito é em função do próprio cenário global, né? Como o Gervásio trouxe ali na frente, dos grãos, tudo mais, que acabam tendo uma influência direta desse cenário global, na questão de preços, né? A suinocultura, a avicultura e até a bovinocultura de corte, elas são, vamos dizer, proteínas que são muito interligadas entre uma e outra. Então, às vezes, o excesso, vamos dizer, o aumento da demanda de um pode ser em virtude da baixa oferta de outro. E quando a gente olha a questão ali, principalmente da suinocultura, a gente vive um cenário ali, principalmente da China, em função da peste suína africana, que a suinocultura lá, ela teve seus problemas, boa parte, no caso, dos animais precisaram ser sacrificados em função disso, né? E a gente começa a ver um pouco da própria questão ali da Europa, da União Europeia, com o mesmo problema, dos Estados Unidos também com alguns focos, né? E aí entra o Brasil muito forte, sendo hoje o quarto maior produtor e também o quarto maior exportador, né, da proteína suína. E essa proteína suína, como está um cenário muito favorável, a gente vê uma demanda bem forte da questão, principalmente da construção de novas pocilgas, né, para a integração. E em contrapartida, a gente tem muito conectado aí a própria bovinocultura, que em função de estar faltando carne e a exportação brasileira de suínos não é suficiente para conseguir complementar o que, por exemplo, a China precisa, essa necessidade que ele tem, a carne bovina acaba sendo uma substituta lá também, o dólar, no caso, vem favorecendo isso, e a baixa oferta também, ao mesmo tempo, do cenário brasileiro em função de uma estiagem que a gente tem no centro-oeste, né? Então, a gente vê essa questão de preços ali subindo em um momento muito favorável quando a gente olha a questão do consumo de suínos, de aves, de bovinos, né? Então, a gente vê uma força muito grande de produtores buscando uma atividade secundária através da integração, né? Muitas vezes querendo conciliar a atual atividade da fruticultura junto com uma integração,
Mas também é bem importante, aí, como a gente fala principalmente de finanças no agro, que é o título desse momento nosso, né? O olhar também sempre da viabilidade que tem do investimento no longo prazo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse cenário bem favorável, e é um dos melhores momentos que talvez vive a suinocultura, a apicultura, a gente também tem um cenário interno que é falta de matéria-prima para a construção civil. E essa falta de matéria-prima, ela tem ocasionado o quê? Um aumento também no preço da construção. E esse aumento do preço da construção, ele tem que ter um certo cuidado, porque se o aumento é muito, e daqui a pouco a linha que eu tenho ali entre receita, no caso, e empate ou até prejuízo na atividade, ela for muito estreita, qualquer imprevisto que eu tenho ao longo desse período de 10 anos, ele pode ser bem prejudicial para o produtor. Então, é um momento, que nem a gente comenta muito, de sentar, colocar na ponta do lápis, fazer as contas, para ver essa viabilidade, se essa viabilidade está ok, se é necessário estar revendo alguma coisa, né? Então, a gente nota que tem essa questão bem forte, uma demanda muito forte na questão da avicultura, da suinocultura, né? O Sicredi vem sendo um apoiador já de longo prazo também nessas atividades, né? Como um todo, não só Serrana, como o Sicredi a nível Brasil, né? Mas é um momento que é necessário estar olhando um pouco, no caso, ali para dentro, cada um olhando dentro de sua propriedade, para ver como é que está essa questão ali de plano B, se caso aconteça um aumento muito alto na questão da construção civil, né? E não é só a questão da construção civil, também o aumento de valor, como também do prazo de construção. Porque no momento que a gente tem falta de matéria-prima, o prazo, que ele tem um prazo X lá para ser construído, pode ser que se prolongue. E o prolongamento de prazo é a questão também de não poder estar alojando durante esse período de construção, né? Então, é um momento bem importante de estar cada produtor olhando. E aí, no Sicredi, ali, as equipes elas estão preparadas hoje para poder ter esse momento, sentarem com os produtores e estar colocando isso na ponta do lápis, planilhando, né, para verificar a viabilidade. Porque é bem aquele olhar, é o crédito consciente que vai permitir o desenvolvimento do produtor, e não um crédito, talvez, com o simples olhar de dar o crédito, daqui a pouco ter problema ao longo dessa caminhada, né? Bom, eu gostaria só de fazer um pequeno comentário sobre o que eu estava falando, que colocou o William, que eu achei muito importante, do que aqui, como nós somos pequenas propriedades aqui na região, é muito importante o associativismo, né? Porque, e também a diversificação. Então, essa diversificação, o associativismo, o agricultor, daqui a pouco o vizinho dele pode ser uma produção complementar à dele, né? De buscar esse associativismo, também buscando volume, né? E também, às vezes, aproveitamento de câmara fria, enfim, porque um produz o pêssego, outro pode produzir a laranja e a uva, enfim, e de ter uma melhor utilização do investimento da infraestrutura, no caso, câmaras frias e mais. Mas, assim, em termos globais, eu volto a lembrar a questão da logística, que eu acho que a agricultura precisa, o Brasil precisa de melhorar a questão logística, de ter uma logística mais eficiente, menos onerosa, e também nós somos hoje bastante afetados aí pela alta do dólar. Por um lado, quem exporta ganha, né? Ele, na hora de transformar os dólares em reais, ele vai ter mais reais, então ele vai ter uma vantagem, sim, mas por outro lado também muitos insumos são dolarizados e acaba também a própria construção civil e uma série de questões aí também acabam sendo afetadas por essa alta. Mas, como foi colocado, né, o nosso país é um país grande, tem muita terra ainda que pode ser aproveitada, mas também sempre é bom lembrar que é importante também preservar o meio ambiente e ocupar as áreas, sim, mas sempre também tendo presente a necessidade de nós mantermos o meio ambiente, porque a chuva vem daí, daqui a pouco pode não chover o que está chovendo, enfim, e afetar o clima, e o clima afeta a produção, e aí nós que somos muito fortes no agronegócio, a gente pode também perder espaço por isso. Mas eu creio muito no Brasil, creio na nossa região aqui também,
nós precisamos sempre estar inovando, trazendo coisas novas, diversificando, né? Por isso que eu fiz questão de lembrar o kiwi, que é uma cultura a mais aqui para a região, que remunera bem o produtor e que, com variedades novas, pode trazer muito bons resultados aqui para a nossa região também. Fantástico. Acho que, seguindo mais ou menos as palavras do Gervásio, é bem o meu olhar ali, quando a gente observa a questão do agro. Eu acho que oportunidades, a gente tem começado a olhar cada vez mais forte para essas oportunidades que o agro brasileiro ele vem nos apresentando, né? A longo prazo, talvez é um dos poucos segmentos que a gente pode dizer que é uma tendência de sempre continuar um crescimento, seja pelo crescimento populacional que ele vem acontecendo, a questão de se alimentar, de comer, a gente sabe que a população precisa, né? E a gente vive um cenário em que muitos países eles já não têm mais como aumentar a produtividade, não tem mais áreas também para estar fazendo isso, né? O Brasil, ele tem um cenário de grandes oportunidades, tem os desafios ainda que a gente vê muito forte, a própria questão de sucessão familiar. A sucessão familiar é alguma coisa ali que a gente ainda vê como um desafio. E se pudesse deixar um recado até para os jovens, mais ou menos, seria que se tem dúvida entre apostar ou não apostar, podem apostar desde que gostem. É importante gostar também e não ficar obrigado, né, como se diz isso. Mas se gostam, é um cenário de oportunidades que vem se desenhando. E a importância, claro, que nem o Gervásio traz, sempre do equilíbrio, né? A gente comenta em aumento da produtividade, mas sempre também com o olhar do meio ambiente, ele é muito importante, no caso, é conseguir fazer esse equilíbrio, ao mesmo tempo olhando a própria questão ali de redução de custos, para conseguir cada vez agregar valor e ser mais competitivo também na questão do mercado, né? E a cooperação também é um ponto bem forte que ela acaba entrando cada vez mais presente, seja através do associativismo, fazer as coisas de forma conjunta, aquisição, às vezes, de um determinado implemento, talvez até de uma forma conjunta, né? É sempre importante ter isso e também cada vez mais forte o planejamento de longo prazo, né?